Então, pessoal, dando início então ao estágio da Escola GeoPAG, hoje vamos falar sobre um pouco dos projetos. O projeto 1 é uma pesquisa sobre movimentos sociais. Explicando um pouco sobre o projeto, tá? Nos próximos slides vamos apresentar os principais tópicos do tema do projeto a ser trabalhado em sala de aula. Movimentos sociais no Brasil e no mundo. Elencamos os principais e mais conhecidos. Os movimentos sociais no Brasil, eles desempenham um papel importante na expressão das preocupações e na busca por mudanças na sociedade. Eles têm uma longa história e abrangem uma ampla gama de questões e causas. Abaixo estão alguns dos principais movimentos sociais no Brasil e as questões que eles abordam. Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Os MST. O objetivo do MST é a luta pela reforma agrária e pela distribuição de terras para famílias sem terra. Formas de ação, ocupações de terras, protestos e mobilizações. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é um dos movimentos sociais mais preeminentes no Brasil, dedicado à luta pela reforma agrária e à busca de terra e recursos para familiares sem terra. Fundado em 1984, o MST tem raízes mais profundas em movimentos de trabalhadores rurais anteriores que remontam aos anos 1950 e 1960. O MST é conhecido por suas ocupações de terras e acampamentos em áreas rurais, onde famílias sem terra estabelecem residência e pressionam o governo para que as terras ociosas ou improdutivas sejam redistribuídas. As principais características e objetivos do MST. A reforma agrária, né? O principal objetivo do MST é a reforma agrária, que envolve a distribuição de terras ociosas ou mal utilizadas para famílias sem terra, com o intuito de promover a justiça social, reduzir a desigualdade e garantir o acesso à terra para a produção de alimentos. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A mobilização e ocupações. O MST é conhecido por sua capacidade de mobilização. Eles organizam ocupações de terra, acampamentos e protestos para chamar a atenção para a questão da reforma agrária e pressionar o governo a agir. Educação popular. O MST ele também investe em educação popular, fornecendo educação básica e capacitação para as famílias sem terra em seus acampamentos. Isso inclui a promoção da alfabetização, formação em agricultura e conscientização política. Organização coletiva. O MST é organizado de forma coletiva, com decisões tomadas em assembleias e uma estrutura de base descentralizada. Eles enfatizam a importância da democracia interna e da participação de todos os membros nas decisões do movimento. Luta por direitos sociais. Além da reforma agrária, o MST também luta por direitos sociais, como acesso à educação, saúde e serviços públicos para as comunidades rurais. O MST também enfrentou desafios e conflitos ao longo dos anos, incluindo confrontos com proprietários de terras e com o governo. No entanto, o movimento tem conseguido conquistar terras para muitas famílias sem terras, ao longo de sua história, e tem sido uma voz ativa na promoção de questões agrárias sociais no Brasil. É importante observar que o MST ele é um movimento complexo e as opiniões sobre ele variam amplamente na sociedade brasileira, refletindo uma gama de perspectivas políticas e econômicas. Para entender completamente o MST, é essencial considerar diferentes pontos de vista e contextos sociais. Movimento feminista. Ele tem por objetivo luta pela igualdade de gênero, direitos reprodutivos e combate à violência contra as mulheres. Formas de ação, marchas, campanhas de conscientização, debates e lobbies políticos. Movimento feminicista.
O movimento feminicista é uma luta global por igualdade de gênero, direito das mulheres e a eliminação da discriminação e a opressão baseada no gênero. Ele tem uma história rica, tanto no Brasil quanto no mundo. E aqui estão algumas informações sobre o movimento feminista em ambos os contextos. O movimento feminista no Brasil tem raízes profundas que remontam ao século XIX, com as lutas de mulheres por direitos políticos e civis. A história do feminismo no Brasil é caracterizada por marcos significativos. O movimento feminista no Brasil, sufrágio feminino. No início do século XX, as mulheres brasileiras lutaram pelo direito ao voto, que foi conquistado em 1932. Na ditadura militar, durante o ano de 1964 e 1985, as mulheres desempenharam um papel importante na resistência, lutando pelos direitos humanos e democracia. Entre os anos 70 e 80, nesse período, o feminismo ganhou força com grupos e organizações que abordaram questões como o direito ao corpo e a escolha, a violência de gênero e a discriminação. O ativismo contemporâneo é um movimento feminista no Brasil, continua a ser ativo na luta contra o feminicídio, a violência doméstica, a igualdade salarial, a representação política e a diversidade de gênero. O movimento feminista é uma força global com lutas e conquistas em todo o mundo. Primeira e segunda ondas. A primeira onda do feminismo, que ocorreu no século XIX e início do século XX, concentrou-se no sufrágio e direitos civis. A segunda onda, entre os anos de 1960 e 1970, concentrou-se em questões de igualdade, como igualdade salarial e controle da natalidade. Uma terceira onda de feminismo interseccional. A terceira onda do feminismo, a partir dos anos 90, trouxe uma abordagem mais inclusiva, reconhecendo as interseções de raça, classe e sexualidade na opressão. O feminismo interseccional continua a ser uma parte vital do movimento. Ativismo global. As mulheres em todo o mundo continuam a lutar por direitos humanos, igualdade de gênero, segurança e justiça. Questões como mutilação genital feminina, casamento infantil e tráfico de seres humanos ainda são desafios importantes. Me Too é um movimento, Me Too, iniciado em 2017, trouxe uma conscientização global sobre a extensão da violência sexual e assédio contra mulheres e destacou a importância do empoderamento feminino. Tanto no Brasil quanto no mundo, o movimento feminista tem desempenhado um papel fundamental para a promoção de mudanças sociais e legais, na conscientização sobre questões de gênero e na defesa dos direitos das mulheres. As ativistas feministas continuam a lutar por um mundo mais igualitário e inclusivo. O movimento negro tem por objetivo o combate ao racismo estrutural, promoções da igualdade racial e defesa dos direitos da população negra. Formas de ação: protestos, campanhas educacionais e discussões sobre políticas de inclusão racial. O movimento negro no Brasil e no mundo é uma luta pela igualdade racial, o fim da discriminação racial e a promoção dos direitos e interesses das comunidades negras. Aqui estão informações sobre o movimento negro em ambos os contextos. O movimento negro no Brasil tem raízes profundas, uma vez que o país possui uma das maiores populações negras fora da África. Alguns pontos importantes incluem a abolição da escravidão, ocorreu no Brasil em 1888, mas não foi seguida por políticas de inclusão e igualdade para os negros. Movimento Negro Unificado, fundado em 1978, é uma das principais organizações do movimento negro no Brasil. Ele tem lutado contra a discriminação racial, o racismo estrutural e a promoção da cultura e a história afro-brasileira.
Cotas raciais. O Brasil adotou políticas de cotas raciais em universidades e na administração pública para combater as desigualdades e promover a inclusão de negros. Enfrentamento ao racismo estrutural. O movimento negro no Brasil também luta contra o racismo estrutural em áreas como justiça criminal, acesso à educação de qualidade e mercado de trabalho. O movimento negro é uma luta global contra a discriminação racial e a promoção dos direitos das pessoas negras. Alguns aspectos globais incluem movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis nas décadas de 1950 e 1960 liderou a luta por igualdade racial e resultou na aprovação de leis importantes, como a Civil Rights Act de 1964. A descolonização na África ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Os movimentos de descolonização na África levaram à independência de muitos países africanos, com o objetivo de eliminar a opressão colonial. Movimento antirracismo global. Ganhou destaque nos últimos anos como surgimento de protestos e movimentos em todo o mundo, após incidentes de brutalidade policial e racismo sistêmico. Conscientização global fala sobre o racismo estrutural e as disparidades raciais em áreas como saúde, educação, justiça criminal. A justiça criminal se espalhou globalmente, resultando em chamadas por mudanças sistêmicas. Em todo o mundo, o movimento negro é caracterizado por diversas organizações, coalizões, ativistas e defensores dos direitos civis que buscam a igualdade racial, a justiça e o fim da discriminação. O movimento se manifesta de várias formas, incluindo protestos, campanhas de conscientização, advocacia política e promoção da cultura e história negras. Outro movimento, o LGBTQ+. Tem por objetivo luta pelos direitos e pela igualdade das pessoas LGBTQ+, incluindo casamentos igualitários, combate à discriminação e conscientização. Formas de ação, paradas do orgulho LGBTQ+, campanhas de sensibilização e lobby por leis inclusivas. O movimento LGBTQ+, lésbicas, gays, transgêneros, queers e outras identidades de gênero e orientações sexuais, é uma luta pelos direitos, igualdade e aceitação das pessoas LGBTQ+. O movimento tem uma presença significativa tanto no Brasil quanto em todo o mundo. E aqui estão informações sobre o movimento LGBTQ+, em ambos os contextos. O movimento LGBTQ+, no Brasil é uma luta contínua por direitos e igualdades em várias realizações e desafios. Avanços legais. Nas últimas décadas, o Brasil avançou em direitos LGBTQ+, incluindo o reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo e a aprovação do casamento igualitário pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Homofobia e transfobia. A violência e a discriminação contra pessoas LGBTQ+, ainda são desafios, especialmente para as comunidades trans e travestis, que enfrentam altas taxas de violência. Movimento Parada do Orgulho LGBTQ+. As paradas do Orgulho LGBTQ+, são realizadas em todo o país, promovendo visibilidade e conscientização sobre as questões LGBTQ+. Ativismo juvenil. Jovens LGBTQ+, têm desempenhado um papel fundamental na promoção, aceitação e da diversidade. Resistência em meio à diversidade. Muitos ativistas e organizações continuam a lutar pela igualdade e pelos direitos LGBTQ+, em um contexto político desafiador. O movimento LGBTQ+, é global, com desafios e conquistas em todo o mundo. Casamentos igualitários. Muitos países, incluindo os Estados Unidos, Canadá e vários países europeus, legalizaram o casamento igualitário. No entanto, outros países ainda criminalizam a homossexualidade. Luta contra a discriminação.
Leis e políticas para proteger pessoas LGBTQ+, de discriminação no emprego e em serviços têm sido implementadas em vários países. Visibilidade e conscientização, paradas do orgulho LGBTQ+, e eventos semelhantes acontecem em todo o mundo, promovendo a aceitação e a conscientização. Desafios globais. Em muitos países, as pessoas LGBTQ+, ainda enfrentam perseguição, discriminação e violência, incluindo a pena de morte em alguns lugares. Movimentos transgêneros. O ativismo transgênero tem sido uma parte significativa do movimento, focando na aceitação e nos direitos das pessoas trans e não conforme com o gênero. O movimento LGBTQ+, é diverso em suas estratégias e demandas, refletindo a variedade de desafios enfrentados por pessoas LGBTQ+, em todo o mundo. O ativismo continua a ser fundamental na luta por igualdade, aceitação e direitos humanos para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero. Movimento indígena tem o objetivo defesa dos direitos territoriais, culturas e sociais dos povos indígenas, bem como preservação das tradições culturais. Formas de ação: protestos, ocupações de terras, diálogo com o governo e mobilização internacional. O movimento indígena no Brasil é caracterizado por desafios e lutas significativas. Demarcação de terras. Uma das principais questões é a demarcação de terras indígenas. Muitas comunidades indígenas lutam para garantir a posse de suas terras tradicionais, enfrentando a invasão de fazendeiros, mineradores e outros interesses. Preservação cultural. O movimento indígena busca preservar as línguas, tradições, costumes e modos de vida de suas comunidades, existindo a assimilação cultural. A luta pela autodeterminação. Os povos indígenas no Brasil buscam maior autonomia e controle sobre suas terras e recursos naturais, além de participação na tomada de decisões que afetam suas vidas. Conscientização internacional. Muitas comunidades indígenas têm buscado apoio e visibilidade internacional, destacando suas lutas e desafios em fóruns internacionais. Desafios de saúde e educação. Questões como acesso a serviços de saúde de qualidade e educação culturalmente apropriada são desafios para as comunidades indígenas. O movimento indígena, então, é global, com semelhanças em desafios e objetivos. Alguns movimentos indígenas no mundo. Demarcação de terras. Em muitos países, as comunidades indígenas enfrentam desafios semelhantes às relações à demarcação de suas terras tradicionais. Participação política. Em muitos lugares, os povos indígenas buscam maior apresentação e participação na política e na tomada de decisões. Reconhecimento e respeito. O movimento indígena global busca o reconhecimento e o respeito de suas identidades e direitos, incluindo direitos territoriais e recursos naturais. Solidariedade internacional. Comunidades indígenas de todo o mundo têm buscado solidariedade internacional, trabalhando juntas em questões comuns. Em todo o mundo, o movimento indígena é caracterizado pela resiliência e determinação das comunidades indígenas na preservação de suas culturas, terras e identidades. As lutas enfrentadas pelas comunidades indígenas são variadas, refletindo as diferenças culturais, políticas e históricas em cada país. Mas a busca por justiça e respeito aos direitos indígenas é uma causa unificadora. O movimento estudantil tem por objetivo luta por uma educação de qualidade, acesso igualitário à educação e redução de desigualdades educacionais. Formas de ação: greves, manifestações, ocupação de escolas e universidades. O movimento estudantil é uma manifestação de engajamento político e social entre estudantes, focado em questões relacionadas à educação, direitos dos estudantes e questões sociais mais amplas. Ele desempenha um papel significativo tanto no Brasil quanto em todo o mundo. Aqui estão informações sobre os movimentos estudantis em ambos os contextos.
O movimento estudantil no Brasil tem uma longa história e abrange desde o nível básico até o ensino superior. Alguns pontos importantes incluem direitos estudantis. O movimento estudantil no Brasil luta por direitos dos estudantes, como acesso à educação de qualidade, transporte público acessível e subsídios para alimentação. Participação política. Os estudantes muitas vezes estão envolvidos em questões políticas mais amplas, incluindo protestos em favor de reformas políticas e democracia. Ativismo universitário. Nas universidades, o movimento estudantil é ativo em questões como a democratização das instituições de ensino, a defesa da autonomia universitária e a luta contra cortes orçamentários na educação. Movimento de ocupação. O Brasil viu uma série de ocupações de escolas e universidades em protestos contra políticas educacionais consideradas prejudiciais aos estudantes. Luta pela educação pública. A defesa da educação pública de qualidade é uma das principais bandeiras do movimento estudantil no Brasil. O movimento estudantil é global, com características e focos variados em diferentes países. Muitos países veem protestos estudantis contra cortes orçamentários na educação, aumento de mensalidades e em defesa de educação pública acessível. Algumas lutas políticas, os estudantes frequentemente se envolvem em questões políticas mais amplas, como direitos civis, democracia e justiça social. Participação nas universidades. O movimento estudantil em universidades frequentemente inclui a defesa da liberdade acadêmica, a promoção de políticas inclusivas e a luta contra o assédio. Solidariedade internacional. O movimento estudantil muitas vezes demonstra solidariedade com estudantes de outros países e se envolve em questões globais, como as mudanças climáticas. Mobilização online. O uso das redes sociais e da internet se tornou uma ferramenta importante para a organização e mobilização de estudantes em todo o mundo. O movimento estudantil desempenha um papel fundamental na defesa dos direitos dos estudantes, na promoção de uma educação de qualidade e no envolvimento dos jovens em questões sociais e políticas. É uma forma importante de participação cívica e engajamento político, influenciando políticas educacionais e sociais em muitos países. Movimento de moradia. Tem por objetivo busca por moradia digna para famílias de baixa renda e combate à especulação imobiliária. Formas de ação: ocupação de prédios vazios, protestos e negociações com autoridades. O movimento de moradia é uma luta por habitação adequada, direito à moradia e acesso a condições de vida dignas. Esses movimentos surgem em respostas a questões de falta de moradia, desalojamento, precariedade habitacional e políticas habitacionais inadequadas. Aqui estão informações sobre o movimento de moradia no Brasil e no mundo. Movimentos de moradia no Brasil. No Brasil, o movimento de moradia tem sido uma resposta a desafios habitacionais significativos. Alguns pontos importantes incluem: falta de moradia. O movimento enfrenta uma crise de falta de moradia, com uma parcela significativa da população vivendo em condições precárias, incluindo favelas e ocupações informais. Ocupações de terrenos e edifícios. O movimento de moradia muitas vezes envolve ocupações de terrenos ou edifícios abandonados para fornecer habitação para famílias sem teto. Pressão por políticas habitacionais. Os movimentos de moradia pressionam o governo por políticas habitacionais que atentam às necessidades das populações de baixa renda, incluindo subsídios e programas de habitação popular. Resistência ao despejo. Muitos movimentos de moradia lutam contra o despejo de comunidades inteiras devido a projetos de desenvolvimento ou gentrificação. Conscientização sobre a precariedade habitacional. O movimento de moradia ajuda a aumentar a conscientização sobre as condições precárias em que muitos brasileiros vivem. Movimentos de moradia no mundo. O movimento de moradia é global e reflete desafios semelhantes em muitos países. Falta de moradia em contextos urbanos. Em muitos países, as áreas urbanas enfrentam falta de moradia, o que leva a ocupação informais e demandas por habitação acessível. Resistência ao despejo.
Movimentos de moradia resistem ao despejo de comunidades frequentemente devido a projetos de desenvolvimento que ameaçam comunidades existentes. Políticas habitacionais, em vários lugares o movimento de moradia pressiona por políticas habitacionais que abordem as necessidades de pessoas de baixa renda e garantam acesso à moradia digna. Movimento de moradia é uma resposta legítima à crise global de falta de moradia e às condições precárias de habitação enfrentadas por muitas comunidades. Ele desempenha um papel importante na promoção do direito à moradia adequada e na busca por soluções habitacionais mais justas e acessíveis. Movimento ambiental, objetivo: defesa do meio ambiente, combate ao desmatamento, proteção de áreas naturais e mitigação das mudanças climáticas. Formas de ação: protestos, campanhas de conscientização, ações de reflorestamento e advocacia ambiental. O movimento ambiental no Brasil e no mundo é uma resposta à preocupação crescente com as questões ambientais, como a conservação da natureza, a mitigação das mudanças climáticas, a preservação da biodiversidade e a busca por práticas mais sustentáveis. Aqui estão informações sobre o movimento ambiental em ambos os contextos. O Brasil possui uma rica diversidade ambiental, mas também enfrenta desafios significativos relacionados à exploração de recursos naturais, desmatamento, poluição e questões sociais relacionadas ao meio ambiente. Desmatamento da Amazônia. A preservação da Amazônia é uma questão central, com organizações ambientais e comunidades indígenas lutando contra o desmatamento ilegal e a degradação da floresta. Movimentos locais. Há uma série de movimentos locais em todo o Brasil que lutam por questões ambientais específicas, como a proteção de áreas costeiras e preservação de rios e a luta contra a mineração. O movimento ambiental é global, com foco em questões como mudanças climáticas, conservação da natureza e questões transfronteiriças. Acordo de Paris. Foi assinado em 2015, é um marco global na luta contra as mudanças climáticas, com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. Protestos pelo clima, movimentos como Fridays for Future, liderado por Greta, e manifestações de jovens ativistas têm chamado a atenção para a urgência das mudanças climáticas. Em todo o mundo, o movimento ambiental desempenha um papel fundamental na promoção da conscientização sobre as questões ambientais, pressionando os governos e empresas para adotarem práticas mais sustentáveis e defendendo a produção do meio ambiente e dos recursos naturais para as futuras gerações. As organizações e atividades ambientais desempenham um papel fundamental nessa luta. Esses são apenas alguns exemplos de movimentos sociais no Brasil, e muitos outros existem, cada um focando em questões específicas. Os movimentos sociais desempenham um papel fundamental na democracia brasileira, promovendo mudanças sociais, pressionando o governo e aumentando a conscientização sobre questões importantes. O objetivo desse projeto, então, é investigar o movimento social contemporâneo e analisar suas causas, objetivos, estratégias e impacto na sociedade. Avaliação e execução do projeto. A turma será dividida em grupos. Cada grupo irá realizar uma análise sociológica aprofundada de um caso sociológico a ser sorteado no primeiro dia do projeto. A avaliação será realizada a partir da apresentação dos integrantes e do relatório enviado pelo grupo.